Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, professor de Biologia, e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de divisão celular, né? Na última aula a gente viu o tema mitose e na aula de hoje a gente vai ver a meiose, que é um outro processo de divisão celular muito importante para os seres vivos, né? E principalmente para a reprodução dos seres vivos, tá? Então, a diferença principal da mitose para a meiose é que na meiose nós vamos gerar células filhas com a metade do número dos cromossomos. Então, nos seres vivos, né, nos seres humanos, perdão, nós temos 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos, e quando a gente tem mitose, a gente vai produzir uma célula, quando a célula sofre mitose, ela vai produzir células iguais, com as mesmas quantidades de pares, com 46 cromossomos, 23 pares. A mitose não, a mitose ela é reducional. O que é isso, professor? Ela vai reduzir o material genético, né? Essa redução do material genético vai fazer com que uma célula com 46 cromossomos dê origem a 4 células, tá? Cada uma com 23 cromossomos, não mais impares. Por quê? Porque essas células vão cruzar, né? Esses gametas irão se cruzar para gerar um novo indivíduo, né? De forma didática, a gente estuda a meiose, né, e a mitose nos seres humanos, né? Então a gente aborda esse tema para ficar mais didático, mas isso acontece em todos os seres vivos que têm reprodução sexuada, né? Então que tem uma reprodução que vai haver um cruzamento ali dos gametas, tá? Então é necessário a redução do material genético, ou seja, essas células, né, que vão dar origem aos gametas, né? Elas vão ter que sofrer uma divisão reducional do conteúdo genético e essa redução e essa divisão, perdão, é a meiose, tudo bem? Nesse sentido, a meiose ela é importante para a formação dos gametas, recombinação gênica, né? A meiose é um processo, a gente vai ver ao longo da aula de hoje também, importantíssimo porque ele permite a variabilidade genética, né? Professor, o que é essa variabilidade genética? Ora, nós todos, né, somos seres humanos, como exemplo, você que está aí em casa, você tem a aparência tanto do seu pai quanto da sua mãe, só que você é ligeiramente diferente. Isso só é possível porque você herda a característica dos pais, das mães, né, dos seus avós, dos seus antecedentes, né? E aí, o que vai acontecer? Você vai ter as mesmas características dos seres humanos, você vai ter a aparência semelhante aos seus pais, mas você vai ser ligeiramente diferente. Isso é garantido pela variabilidade genética. E é na meiose que vai acontecer essa permutação, ou seja, essa troca de informação genética que deu origem às nossas características. Isso é importante também porque o processo de variabilidade genética ele fez com que a seleção natural dos seres vivos, né, fosse mais efetiva, ou seja, as características que são ruins, elas são deixadas de lado, as características que são boas são assimiladas nos organismos, nas espécies, e as espécies vão se perpetuando ao longo das gerações, tudo bem? Então vamos à imagem, a gente tem um comparativo entre mitose e meiose. Então a gente pode ver na mitose uma célula mãe dando origem a 2 células filhas exatamente iguais, com o mesmo conteúdo genético, a diploides, ou seja, a célula que sofre mitose vai sofrer uma divisão e vai gerar células iguais. Na meiose nós vamos ter uma célula diploide, 2 Ns, com 46 cromossomos, 23 pares, dando origem a 4 células haploides, cada uma com 23 cromossomos, não mais impares. Essas células, como eu já disse anteriormente, elas vão ser ligeiramente diferentes, né, e ligeiramente semelhantes à célula-mãe, né, por esse processo de meiose, tá? A meiose ela é dividida em 2 etapas. Então, nós temos a meiose 1, que é a meiose propriamente dita. Nós vamos ter as mesmas fases que a gente encontra lá na mitose,
prófase, metáfase, anáfase e telófase, só que cada uma dessas vai ser característica como a da meiose 1. Então, nós vamos ter a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e a telófase 1. Nós vamos ter um segundo momento da meiose 2, que é extremamente semelhante à mitose. E nesse segundo momento, nós vamos ter a prófase 2, a metáfase 2, telófase 2 e a anáfase 2, tá ok? A prófase, ela é a etapa mais demorada da mitose. A prófase 1 é a etapa mais demorada da meiose, seja ela 1 ou 2, tá? E a meiose também é um processo um pouco mais demorado, tá? Do que a mitose. Então, a meiose, ela é um processo mais demorado, né? Um pouquinho, do que a mitose. E a prófase 1, da meiose 1, é a etapa mais longa. Tá? Por que ela é mais longa? Porque praticamente nesse processo da prófase 1, nas etapas da prófase 1, a gente tem principalmente a reorganização dos cromossomos, né? E a troca genética, tá bom? A gente vai ver agora, vocês podem reparar, a gente está na prófase 1 da meiose 1 e ela ainda é subdividida em 5 etapas, né? Nós temos o leptótemo, como vocês podem ver aí, o zigóteno, o paquíteno, o diplóteno e a diacinese. Professor, como é isso? Então, no leptótemo a gente vai ter a organização, né, muito semelhante ao que acontece na prófase da mitose. A gente vai ter a destruição do núcleo, organização e condensação das cromátides, cromossomos. O que vai acontecer? Nós vamos ter um evento que vai ocorrer no paquítemo, que é o crossing over. O crossing over ou a permutação vai ser o momento onde o material genético vai ser trocado, vai ser combinado, tá? Então, no leptótemo da prófase 1, a gente tem a organização dos cromossomos. No zigótomo, eles vão se parear, condensadinhos, ficar prontos para sofrer o processo de permutação gênica. No paquítemo, a gente tem a permutação gênica em si. No diplóteno, a gente tem a reorganização e na diacinese, a gente tem a separação. Depois desses eventos da prófase 1, nós vamos ter metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Como vocês podem ver no quadro, ao final da meiose 1, eu vou ter duas células, tá? Dois processinhos celulares, já com material genético reduzido, tá? Então, nesse final da meiose 1, eu já vou ter duas células haploides com 23 cromossomos, tá? Durante a meiose 2, esses 23 cromossomos, eles vão ser quebrados novamente. Ora, professor, mas se eles vão ser quebrados, não era para ter menos no final da meiose 2? Mas só que esses cromossomos, eles já foram separados dos seus pares, né? Então, a gente tem um processo, lembra que a gente já sofreu a permutação, a gente já teve a condensação, esses cromossomos já foram organizados, eles vão ser separados, tá? Mas eles já estão duplicados. Então, é por isso que essas duas células, elas já haploides, vão dar origem a mais outras duas células, no final 4, ainda haploides. Então, no final da meiose 1, a gente já tem duas células haploides e também já passadas, ou seja, elas já sofreram o processo de permuta gênica, né, de crossing over, lá no paquítemo da prófase 1. Então, a etapa prófase 1 da meiose 1 é o momento mais importante, que exige dedicação nos estudos da meiose, porque é o que tem mais eventos, né? Lembrando os eventos, nós vamos ter o leptótemo, o zigótemo, o paquítemo, o diplóteno e a diacinese, lá na prófase 1 da meiose 1. Os eventos que acontecem na meiose 2, como vocês podem ver no quadro, eles são muito semelhantes, como eu já disse, à mitose. Ainda vai ter a prófase 1, ou prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Nós vamos ter a organização, né, dos cromossomos, depois na metáfase eles vão estar no fuso equatorial, separação desses cromossomos na anáfase, na telófase a gente inicia a separação e formação dos núcleos e a gente vai ter uma fase final, né, de citocinese e nós vamos ter a origem dessas 4 células
haploides. Então, lembrando, mitose é uma divisão que dá origem a células iguais, com a mesma quantidade de cromossomo, e a meiose é uma divisão reducional. Eu vou ter uma célula diploide, 46 cromossomos, dando origem a 4 células haploides, cada uma com 23 cromossomos, já todos eles combinados entre si, gerando a permuta gênica, tá? No quadro, né, vocês podem ver na imagem também, eu deixei um mapa mental, existem vários mapas mentais para vocês estudarem, tá? E vocês intensificarem esse estudo que é muito importante. Mitose e meiose é muito importante, até para a gente entender o nosso próximo conteúdo, tá? Lembrando que a meiose, ela vai estar altamente relacionada ao processo de reprodução, porque a meiose dá origem aos gametas, tá? Então, quando você pensa em crescimento do organismo, regeneração, por exemplo, as células da nossa pele, as células do fígado, elas sofrem sempre mitose, elas estão sempre em crescimento e em regeneração. Quando você pensa em reprodução, né, formação de gametas, a gente vai estar associando sempre a meiose. E um detalhe muito importante, tanto a mitose quanto a meiose são importantes no processo de formação de gametas, tá? Mas para ficar de forma didática, lembra sempre, meiose, formação de gametas, reprodução. Mitose, crescimento, regeneração celular, todos os outros processos associados à vida, tá bom? Vamos ao nosso exercitando de hoje, tá? Então, na primeira questão, nós temos no enunciado. Em relação ao processo de divisão celular, podemos afirmar que a mitose consiste em 2 divisões celulares sucessivas? Não, mitose é apenas uma. Os óvulos e espermatozoides são produzidos por divisões mitóticas? Também não. A gente viu na aula de hoje, são meioses, né? Por um processo de divisão meiótico. C. Durante a meiose não ocorre crossing over. Ora, a característica da meiose é o crossing over ou a permutação gênica, né? D. A meiose é o processo que dá origem a 4 células haploides? Opa, acho que pode ser a nossa correta. Vamos ver a próxima. E a E. Durante a mitose, as cromátides irmãs não se separam. Não, durante a mitose, as cromátides irmãs vão se separar, né? Então, nós vamos ter a letra D, a questão correta dessa primeira enunciado. No 2, tá? Questão 2, rapidinho. Um dos principais fenômenos que ocorrem na meiose é a permutação, também conhecida como crossing over. Nesse processo ocorre a troca de pedaços de cromossomos homólogos, né? Então, como a gente viu na aula de hoje, esses cromossomos que vão estar organizados em pares, eles vão fazer as trocas dos seus materiais genéticos, aumentando assim a variabilidade genética. Sabendo-se que a permuta ocorre na prófase 1, né? Então a gente sabe que isso vai acontecer na prófase 1, marque a subfase, ou seja, aquela etapa lá que a gente viu na aula de hoje, que ocorre esse processo. No leptótemo, não. No leptótemo a gente tem a condensação e a organização dos cromossomos. No zigótemo, não. Nós vamos ter esses cromossomos todos organizadinhos, seus pares, para fazer a permuta. No paquítemo, opa, pode ser a certa. Diplótemo, a gente já tem, né, a ocorrida a permutação. E na diacinese nós já temos os cromossomos organizados para suas separações. Então, a permuta gênica, o crossing over, vai acontecer no paquítemo, ok? Reforço a vocês a importância do estudo de mitose, meiose, no avanço, né, do estudo celular. Cai muito nas provas, enfim, ao longo da vida de vocês, isso é muito importante, principalmente a meiose, como vocês viram, ela exige esse estudo na sua meiose 1, por conta das etapas da prófase 1, tudo bem? Deixo um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Entrem no site, né, eduque.ce para poder acessar os nossos conteúdos, tá? Bons estudos, até mais.